Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, este é mais um Quem Somos Nós especial, número 101. E por ser o primeiro da segunda centena do programa, nós convidamos alguém também muito especial. O prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad. Como você já sabe, o Quem Somos Nós é um programa que procura entender a natureza humana, ouvindo as pessoas de todas as áreas do conhecimento. Se o seu prazer é conhecer, aqui é o seu lugar. Você pode ouvir todas as conversas que já foram ao ar no Território Eldorado, na Casa do Saber, no quemsomosnós.com.br ou então na iTunes Store. O Quem Somos Nós passou a ter um podcast ali e você pode baixar todos os programas, fazer o download de todos os programas que a gente já colocou no ar na Eldorado. Como eu já disse, hoje é um programa especial com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Boa noite, Fernando. Boa noite. Quem é você? É basicamente um professor, né? Essencialmente um professor. Pessoa que gosta de aprender, porque todo professor gosta de aprender, e gosta de disseminar o que aprendeu. E interagir com o educando para aprender um pouco mais. Basicamente eu sou isso. Tá bom, mas você me abriu uma. O que então você aprendeu? O que você tem aprendido no decorrer da tua vida? Ou então não, o que você tem aprendido na prefeitura? Depois eu vou voltar lá atrás, de onde você veio, como que você está, como é que você chegou até aqui. Mas o que você tem aprendido então na prefeitura? Eu diria que meu tema tem sido o mesmo desde que eu entrei na faculdade, uma certa preocupação com o Estado e a sociedade, essa relação entre o Estado como conceito, como organização, e a sociedade, pessoas, e as pessoas. Essa relação sempre me apaixonou. Por quê? Da onde que você acha que vem? Tem um negócio de família? Da onde, como que foi formando Fernando? Eu acho que foi na faculdade de Direito. Na faculdade de Direito, eu na verdade ia ser engenheiro. Eu fiz toda... Deu azar, é isso? E pum. Na verdade dei azar, explico como que eu dei azar. Toda a minha trajetória na escola foi ligada às exatas. Matemática e física eram as minhas matérias prediletas. De verdade? De verdade, sempre ia muito bem e estava me preparando para fazer poli. Cheguei a prestar vestibular no segundo ano, estava muito preparado para poli. E você fez Bandeirantes, não é isso? Fiz Bandeirantes. Que é um colégio forte, virado para exatas hoje, de alguma maneira, né? Hoje tem humanidades. Mas na época ele era bem focado nisso. Na época não tinha humanidades, era exatas e biológicas. Então era basicamente poli de um lado e Pinheiros de outro, né? E eu fiz exatas os 3 anos, estava focado em engenharia. Meu pai teve um problema jurídico no meu 3º ano do ensino médio, um problema jurídico gravíssimo, perdeu uma pequena fortuna numa transação e eu falei, isso não pode acontecer nunca mais. Fui fazer direito. Você, advogado, em vez de falar, vou contratar você resolveu ser um, que é raro, não é? Mas foi o que aconteceu. Eu fiquei, aquilo traumatizou toda a nossa família, porque... Mas vocês perderam muito dinheiro? Na verdade, perdemos o único bem que nós tínhamos. Que era? Que era a casa que depois ele recomprovou, que é onde eu passei boa parte da minha infância e adolescência. É um trauma, então. Você virou advogado por causa de um trauma. É isso? Foi um susto para a família, porque meu pai, na verdade, estava vendendo a casa para voltar para o comércio, porque ele não tinha capital. E aí ele perde o único bem que tem. Ou seja, foi um não trauma, tinha futuro, tinha perdido o futuro. Foi muito grave o que aconteceu. E o direito resolveu. Né? Você era o quê? Classe média? Média? Média. Sim, ok. Até hoje, nunca passou necessidade, mas também não... É o que eu sou até hoje. Classe média. Né? Nunca passei necessidade e nunca sobrou.
por assim dizer. Bom, o salário de prefeito não dá mesmo. Não sobra, não. Mas vamos voltar lá. Então você, a pergunta primeira que eu te fiz é o que você aprendeu, já que você é um professor, que se define como um cara que aprende e gosta de passar isso para frente. O que você tem aprendido como prefeito, talvez, da cidade mais difícil, uma das mais difíceis do mundo, de você administrar? Olha, a dinâmica de uma cidade é uma coisa impressionante. Como a cidade funciona. O que é uma cidade? Que é um locus, né, um local de encontro. As pessoas se encontram na cidade. Por meio desse encontro se produz conhecimento, cultura, mercadorias, bens e serviços, política. Toda a produção desse encontro é extraordinária. Isso muda a vida das pessoas, muda a formação das pessoas e como conciliar interesses aparentemente conflitantes dessas pessoas. Como demonstrar... Fazer conviver essas diferenças de olhares, muitas vezes conflitantes mesmo, né? Não só aparentemente. A busca da harmonização do que parece e às vezes é contraditório. Que nós vamos continuar morando em São Paulo. Né? A maioria de nós nasceu... Tem uns caras que querem ir para Miami, não é isso? Tem alguns, né? Mas a grande maioria das pessoas que moram em São Paulo deseja permanecer aqui. Ou não tem opção de sair daqui. Bom, dito isso... Então, é um fato. É um fato. Como conciliar interesses aparentemente tão discrepantes do jovem que quer ir para o pancadão e do trabalhador que acorda às 3 da manhã e quer descansar das 10 às 3 para recobrar a energia necessária para um dia de trabalho. Como conciliar a pessoa que quer habitação com aquele que quer, no lugar da habitação, um parque, por falta de área de lazer. Como conciliar a proteção de uma reserva indígena no sul da cidade, onde há uma aldeia, e pessoas que querem uma linha de ônibus, porque há uma comunidade ali que precisa de uma linha regular, que atravessa ou passa muito perto de uma reserva indígena. Como conciliar isso tudo numa cidade com 12 milhões de pessoas, tão diversa quanto São Paulo? É um experimento dos mais ricos que você pode imaginar. Eu acredito mesmo, eu acredito que realmente a experiência, você vai sair uma outra pessoa, né? A qualquer pessoa que passe pela você ou qualquer um que passe por ali, sem dúvida, se transforma, né? Vamos voltar lá atrás, para começar, lá do Lógico. Fernandinho, pequenininho. Como é que é a tua família, tua mãe, teu pai é imigrante, não é isso? Meu pai é libanês, veio com 20 e poucos anos para o Brasil. Era lavrador, era camponês mesmo. Junta de boi, arado. Como quase todo imigrante pobre que sai e vem tentar a vida no Brasil, né? Exatamente. Quase todos que vieram. E meus tios já estavam aqui, tinham um pequeno comércio estabelecido. Ele se associou aos meus tios, virou comerciante. De tecido. Tecido. A vida toda. Bom, conheceu minha mãe, filha de imigrante libanês. Era muito comum, né? Colônia sírio-libanesa. Conheceu minha mãe era normalista, formada no Liceu Pasteur, não exerceu a profissão, dava algumas aulas particulares e abdicou disso quando casou. Casou com 20 anos, o meu pai com 35. Uma diferença boa de idade entre os dois. E moramos a vida toda na Vila Mariana. Na Humberto Primo até os meus 6 anos. Depois mudamos para uma casa no Planalto Paulista, que até hoje é da minha família. Onde eu fiquei... Que é essa casa aí que o seu pai Que é essa casa perdeu, que meu pai depois perdeu e recuperou depois num processo judicial extremamente complexo. Tá, e aí você trabalhou na loja do seu pai? Como era era distante, assim, estava estudando? Não, depois desse episódio da casa, o meu pai fez um negócio imobiliário com terreno e conseguiu juntar um capital. E reabriu, na verdade, uma loja na 25 de março. Nessa ocasião já tinha 18 anos. E aí eu fui trabalhar com meu pai. Então eu fazia Largo São Francisco de manhã. Corria para 25 de março, que é ali do lado. E vendia tecido. Vendia tecido. Fiquei com ele até o... Você saberia fazer isso hoje? Saberia. Vender tecido? Eu conheço tecido. Porque eu trabalhei 12 anos num balcão.
né, com ele, e durante 12 anos você acaba aprendendo alguma coisa, né? É muito tempo, né? Eu comprava, então eu tinha que dominar. Ah, você era o comprador do tecido para o seu pai depois vender. Exatamente. A minha função na loja era de comprador. Sempre comprei bem. Sempre vendi barato, mas sempre comprei bem. Então meu pai me colocou na compra. E ele, como sabia vender, ficava na venda. Claro. E aí você acaba tendo que dominar a sensibilidade tátil, né? Para saber se aquele tecido tem caimento, a composição, enfim, claro, as qualidades daquele tecido. Era o que eu fazia lá, o que aprendi a fazer. E aí de manhã, então, vamos voltar. De manhã, advocacia. Direito, Faculdade de Direito, né? Isso, no Largo São Francisco, à tarde 25 de março. 25 de março. A política entrou aonde? No quinto ano. Eu fui eleito no 4º presidente do Centro Acadêmico. Por que você quis ser presidente do Centro Acadêmico? Assim? Porque eu conheci uma figura extraordinária, que é meu amigo até hoje, Eugênio Butti, que é um colega de vocês, um jornalista muito respeitado. Excelente. E o Eugênio era uma pessoa envolvente, encantadora, é até hoje, mas era um extraordinário orador e estava muito envolvido com política. Tinha rompido... Que ano é esse? 1983 eu conheci o Eugênio. Tá. Ele se elegeu presidente do 11 de agosto, gestão 84. Eu me elegi como seu sucessor, gestão 85, quando eu me formo advogado. Então ali foi o encanto com a política, veio desse contato com o grupo do Eugênio. Que o é grupo já que ele... o fim da ditadura ali, Fim né? da ditadura, diretas. Basicamente... A campanha das diretas. Campanha o das assunto diretas. era esse. Era esse, o assunto nacional. Aquele comício que teve enorme ali no Anhangabaú. Praça da etc, Sé, Anhangabaú, era aquilo. Já não tinha mais, não era o momento mais da repressão, da porradaria, porque não tinha mais. Teve um pouquinho de repressão ainda, sobretudo na derrota da emenda, teve alguns... Mas era bem era, levinho, né? Assim, já não tinha cavalaria batendo, já não era assim, né? Já era outra coisa. E o teu interesse naquele momento era, bom, quero o país mais livre, como era o teu assunto ali? É que o grupo que nós acabei formando, junto com o Eugênio, sob a liderança do Eugênio, ele era muito curioso, que ele associou duas palavras, o D do The New York Times e o Právida do Právida. E compusemos a palavra deprávida. Direita, né? E esquerda, ou pelo menos capitalismo e comunismo então, juntos. Era uma ironia ao mundo polarizado, como uma recusa ao mundo polarizado, aos dois polos do mundo, e a formação de uma nova palavra. Terceira via, né? Que depois se chamou de terceira via. E deprávida engraçado. Remetia à ideia de uma sociedade mais libertária, de uma sociedade menos careta, de uma sociedade emancipada sexualmente. Então o próprio nome do grupo fazia referência às duas potências, né, que quase se acabaram com a espécie humana, né, mas ao mesmo tempo que ironizava a polarização, remetia para uma possibilidade de emancipação. Um outro olhar. Um outro olhar sobre o mundo e sobre as potencialidades do mundo, né? Também próximo do final da União Soviética, né? Porque 84, né? Nós estamos falando, 5 anos ali. Tão próximo que quando eu vou fazer mestrado em economia, a minha tese, a minha dissertação de mestrado versa justamente sobre o colapso do mundo soviético. Então eu acabei me interessando por essa e tentando entender e explicar o colapso do mundo soviético, que já era criticado por esse grupo, tanto o mundo soviético, que veio a cair, né, a ruir, em pouco tempo depois, né, quanto o capitalismo da maneira mais selvagem em que ele estava organizado. E aí o Fukushima falou que acabou a história. Que acabou a história e tudo blá, mais. Blá, blá. Então foi um momento muito rico das nossas vidas, né, porque o mundo estava em intensa transformação, né. É um momento importante mesmo para estar mergulhado nesse assunto, né, porque houve uma mudança importantésima no rumo. E o país vivendo a redemocratização. Então, estava tudo acontecendo. Aí você falou, eu quero entrar nessa, eu quero ajudar, é isso? Quero ajudar a fazer. Eu quero ajudar a pensar num primeiro momento. Porque eu fui fazer carreira acadêmica. Era muito mais como... Como intelectual. Eu falei, eu
Eu quero entender o que está acontecendo no mundo. Então eu fui fazer carreira acadêmica. Depois do direito, mestrado em economia, doutorado em filosofia. Posso voltar pro teu pai? Ele falou, pô, você não vai mais vender comigo? Você não vai herdar as coisas? Você não vai me ajudar mais? O que você vai fazer lá? Ele não tinha isso, porque eu estou tentando imaginar o camponês que virou comerciante, aí o filho vai lá e vai começar a fazer faculdade, pensar nessas coisas. Não teve essa crise assim? Ele sempre respeitou minha vocação e eu sempre respeitei a vocação dele ajudando, porque eu nunca abandonei meu pai. Eu fui deixar de ser sócio do meu pai quando ele teve um acidente vascular cerebral e eu vendi a loja depois desse acidente porque ele não tinha mais condição de trabalhar e eu prestei concurso para ser professor da USP. Então eu só fui ser professor da USP depois do AVC que ele teve. Ele nunca teve esse clima, assim, pô, você vai... Não, ele tinha um maior orgulho, né? Imagina um camponês que nunca pisou numa escola poder formar o filho doutor na Universidade de São Paulo. Então, para ele, aquilo era muita coisa, era o máximo. Meu pai, e era mesmo? Meu pai nunca, de fato, nunca frequentou a escola. Era um autodidata, aprendeu a ler e escrever em árabe e em português, mas por conta própria. E os comerciantes tinham, né, que aprender. Claro. E ele tinha muito orgulho da vida que eu escolhi, que naquela ocasião era a vida acadêmica, né? Ele tinha muito orgulho. Ele ficou muito feliz quando eu passei no concurso para professor. Ele, de certa maneira, ficou aliviado. Né? Ele já estava doente, né, quando isso aconteceu. Você estaria com o futuro garantido de alguma que eu estaria bem, que eu estaria feliz. Claro. Ele estava preocupado com isso. Ele sabia que, para mim, era uma doação, uma entrega, né, acompanhá-lo. Não era a minha opção, a minha vocação e a minha opção preferencial. E quando eu me encontrei passando no concurso, ele demonstrou muita felicidade. Bonito da parte dos dois. É isso? Viveu 11 anos depois desse acidente vascular cerebral. Teve uma vida razoável, não teve grandes sequelas. E acompanhou depois a minha trajetória política, porque ele teve tempo de me ver ministro, né? Quando ele faleceu... Ministro da Educação. Ministro da Educação. Ele faleceu em 2008. Então eu fui nomeado em 2005. Legal, então, bacana. Então para ele foi... Não, bonito. É porque o teu pai é fazer, né? E o intelectual, quando você fala, depois você virou fazer, né? Eu compreender. Às vezes poderia ter um atrito, mas é bonito da parte dos dois que vocês tenham criado essa relação. A minha relação com ele foi muito especial. Aí você foi... tá bom, quero compreender este momento, que realmente é um momento importante, né, do século XX, e foi para a universidade tentando ser um intelectual, ou sendo intelectual. Professor, né? E? Universitário. Bom, daí para agir existe né, tem muitos excepcionais, muitos deles inclusive dão aula aqui na Casa do Saber, mas são professores. Sim. Né? E esse cara aqui começou a atuar. Bom, aí acontece o episódio da eleição da Marta prefeita, né? E o João Sayad, que não era petista, não é até hoje, né? Não o PT, mas ele me convida para ser seu adjunto, secretário adjunto de Finanças da gestão Marta. E aí eu era muito amigo do João, a gente discutia muita filosofia, economia, e nos almoços que ele costumava promover. Ele é muito de convidar os amigos para almoçar e trocar ideias. E aí o João falou, olha... quer ir comigo lá? Quer ir comigo? Quer pegar esse rojão? Mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Ele falou, você tem formação em economia, tem experiência da 25 de março. Acho que não tem ninguém melhor do que você para me ajudar. Eu falei, João, estou à disposição, vou adorar participar da administração. E aí as coisas se desdobraram muito rapidamente. Né? Imagina, eu entrei em 2001, né, na gestão da Marta, em 2005 eu era ministro da Educação. Então foi muito rápida a mudança. Qual foi a tua sensação quando você saiu da universidade e entrou na máquina pública? Tem muita gente que tem um choque ruim, né? Você não teve algum choque? Você, isso aqui não funciona. Tem muita gente que fala, a máquina pública é emperrada, é difícil. Você teve esse choque? Assim, não, veja bem, nós pegamos um momento difícil da vida da cidade, né? A gestão Pita foi uma gestão bastante complicada. Né? Então nós pegamos um momento difícil. Mas eu tinha muita experiência. O comércio da 25 de março,
é um comércio para valer. Lá o curioso... Quebra. Não sobrevive. Né? Então, meu pai a vida inteira foi comerciante ali. Eu, durante 12 anos, eu trabalhei com ele. Então, eu tinha uma vivência, né, muito importante do comércio, da negociação. E, basicamente, o meu trabalho inicial foi negociar as dívidas da cidade, né, com os credores que não receberam os seus créditos. Então, a gente, em 1 ano e meio, 2, basicamente botou ordem nas finanças. Organizou a dívida. E permitiu. A dívida não é a dívida com a União, a dívida com os precatórios, aquela dívida de curto prazo. A dívida de longo prazo eu só resolvi agora, mas a de curto eu resolvi naquela circunstância. Eu era o gestor da dívida de curto prazo. E eu penso que nós fizemos um trabalho tão bom que permitiu recuperar a capacidade de investimento a partir do 3º ano da gestão. Então nós começamos a investir no 3º e 4º ano da gestão da Marta. A dívida de longo prazo está sendo resolvida agora. Na minha gestão. Você resolveu lá no governo federal. Exatamente. Então foi isso. Então não foi um choque para mim. Foi tranquilo, você sabia o que ia acontecer. E agora foi do jeito que você está contando, e é verdade, né? Foi meteórico no sentido... Foi muito rápido. Porque em 2001, 2002, eu trabalhei com o Sayad. Aí o Sayad pediu demissão, eu saí com ele, porque tinha ido com ele. 2003, eu trabalhei com o Guido. Você já era filiado ali? Já era. Eu já era desde 85, desde que o Eugênio me filiou. Desde o Deprávida. Desde o Deprávida. Tá. 2001, 2002, João Sayad, né, gestão Marta. 2003, assessor especial do Guido no planejamento. 2004, secretário executivo do Tarso, já na educação. 2005, eu fui nomeado ministro. Então foi muito rápido. E com essa tranquilidade assim? Não, eu sei, porque você fala, não, tudo bem, e aí virei ministro. Pronto. Não teve, tá tudo certo, você não teve nenhuma... Não, 2005 teve a crise política, então. Né? O Tarso deixou o ministério para assumir a presidência do PT na primeira grande crise que o PT viveu. Né? E aí o Tarso disse, olha, a melhor pessoa para assumir o ministério é o meu secretário executivo. E o Lula já me conhecia e me nomeou ministro. E aí fiquei com ele até o fim do 2º mandato. Né? Então eu fiquei durante 8 anos no Ministério da Educação. 1 ano e meio como vice-ministro, secretário executivo, e 6 anos e meio como ministro. Até o 1º ano da gestão Dilma, quando foi lançado o Pronatec. Então por que você acha que as pessoas bateram tanto no Enem, depois bateram no ProUni, bateram... Quer dizer... E que são coisas que hoje são reconhecidas como coisas boas que foram feitas, né? Não, o caminho estava correto, era só jogo político. Como que você enxerga isso? Assim, coisas que hoje fala, ninguém questiona o Enem hoje, né? Não, mas na época lá, não sei se você lembra, você deve lembrar melhor que eu, apanhou pra cacete. O couro não esquece, né? O couro, as marcas no couro ficam todas... Porque você apanhou muito. Não, no ProUni apanhei muito. Então, no ProUni o fim do também, vestibular, né? Então. A reforma do sistema S. O que você acha? Você acha que o país ainda um pouco não enxerga direito? Ou era só jogo político? Como que você vê isso? Coisas que hoje são obviedades, vai? Olha, eu acho que tem muita imaturidade na política ainda, sabe? De não dar o braço a torcer, não querer reconhecer mérito nos outros. As pessoas acertam, né? Às vezes erram, às vezes acertam. Você não precisa nem elogiar quando o teu adversário acertou muito, né? Porque ele já acertou, né? Então, claro. Não precisa elogiar. Mas se resigna, né? O jogo político deveria ser um pouco mais generoso do que ele é. Mais maduro também. Mais maduro e mais generoso. As pessoas às vezes se apegam a coisas que, olha... E por que você acha que a gente é assim? Porque o Brasil tem uma história política imatura. Não é a de agora. O que está acontecendo agora talvez tenha uma exacerbação um pouco do ódio, ou o fato da gente ter mais contato, né? Porque tem mais pontos de contato com isso, a gente percebe mais. Mas assim, por que você acha que a gente é assim? Por que você acha que a gente faz política desse jeito tão imaturo? Olha, eu entendo que o Brasil ainda... Nós temos um passado muito complicado, né? Você pega na cultura, no âmbito da cultura. Nós tivemos contra-reforma e não tivemos reforma.
Quer dizer, se você for parar para pensar, toda a parte da Inquisição, né, da censura, do índex, do que não pode ser lido, do que não pode ser visto, veio sem a reforma protestante. Então a gente pegou a contra-reforma cultural sem a primeira parte. Sem a primeira parte. O Lutero, né? Você pega no âmbito da política, o Estado, ele nunca foi republicano no Brasil. Ele sempre foi visto como algo do que a gente tem que se apropriar. Um instrumento de uma parte da população, normalmente chamada de elite. Econômicos, de elite. Como é que eu me dou bem em cima disso? Como é que eu me dou bem me apropriando de um naco desse ente chamado Estado? No plano econômico, a escravidão, né, até 1888. Mal e mal. E vamos combinar exatamente. Que a coisa se desenvolveu mal. Se discute ainda hoje se discute trabalho escravo exatamente. E tudo mais. Né? Então você vê que na economia, na política e na cultura, nós temos um atraso secular, né? Um atraso histórico muito grande. Primeira universidade no Brasil, século XX. Todos os nossos vizinhos tiveram. Teve país que teve universidade no 16, no 17, no 18, nenhum no 20. Só o Brasil. O Brasil da foi América Latina? Da América Latina. Praticamente todos os países Europa, importantes. Okay, mas da América Latina também? Não, todos os países importantes da América Latina. Não, mas Peru, Colômbia, Argentina, Chile, México, todos inauguraram universidades séculos antes da gente. Séculos antes da gente. Nós fomos ter a primeira universidade no século XX. Então, vamos dizer que o Brasil até que foi muito bem, porque o passado, o fardo histórico que a gente carrega é tão pesado que o que o Brasil fez no século XX, e mais propriamente no XXI, acho que nós inauguramos uma década boa. Nós estamos num ano muito difícil. Ruim, e mas historicamente não é verdade. Mas a década foi boa. Né? 2015 está sendo um ano ruim. Mas o século XXI abriu bem para o Brasil. O Brasil foi destaque, né? Pelo que fez, com desigualdade, com crescimento, com oportunidades e tal. Então, tendo um ano difícil, que eu espero que a gente supere o mais rapidamente possível. Mas nós não podemos jogar fora o que a gente conquistou. Então, eu acho que o Brasil vinha caminhando bem. Espero que esse seja um tropeço aí que a gente supere rapidamente para voltar a se desenvolver plenamente. Nosso potencial é muito grande, né? Mas a gente vai ficar nesse negócio do país que tem potencial, mas não realiza. É meio chato isso, não é? Eu acho. Porque eu cresci um pouco nisso, acho que a gente tem uma idade parecida, não é a mesma, mas é parecido. Nós vamos ser, né? Nós vamos ser. Teve um momento aí recente, vamos chamar do século XXI, acho que inteiro, esses últimos 15 anos, que realmente parecia que a gente ia, até The Economist achou que a gente ia, né? Achou que a gente ia. E de repente a gente de novo dá aquela balançada. Não que não valeu o que aconteceu. Sim. Né? Não é isso que eu estou Que falando. a preocupação mas de dá uma tristeza. Você fala, mas não é possível, outra vez. Eu acho que o momento é delicado, porque como a gente já viu essa história antes, a gente fica com medo de... Será que de novo, né, nós vamos enfrentar uma década perdida? Eu assim, tenho muita confiança que nós vamos superar esse momento. Agora, é óbvio que a apreensão é muito grande. E a ansiedade também. E justificável, né? Sobretudo, depois que você melhora, você não quer piorar. Você não quer piorar. Então, é humano, né? Ninguém quer piorar. O que nós temos que fazer é trabalhar para que esse ano seja curto e seja único, né? Que o ano que vem, acho que seja um ano de retomada para que todos esses projetos muito interessantes que foram desenvolvidos ganhem novo fôlego, né? Mas você acha... Eu vou voltar para a imaturidade política. A gente não teve jeito, a gente vai ter que passar por isso. Sim. Porque você acha que a gente tem condição real de sair desse nó? Porque a gente está vivendo isso, assim, partidos que votando contra eles mesmos, contra as coisas que eles mesmos... É verdade. Todos, né? Assim, não estou particularizando, de verdade. O seu partido, outros partidos, todo mundo fazendo umas coisas meio malucas. E as pessoas olhando e falando assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Estamos ficando louco. Então, assim,
juntando esse fardo que você estava falando, essa imaturidade que a gente tem, você fala, ixi Maria, e agora? Olha, mas eu penso que as vozes mais ponderadas, né, tanto da situação quanto da oposição, vão acabar prevalecendo. É um desejo? É um desejo, mas... Porque não tá aparecendo isso. Agora, né? não está. Não está mesmo. Agora não está. Mas eu acho que a sociedade vai exigir isso. Porque nós sabemos que nós podemos dar certo, nós estávamos dando certo, o país vinha bem. Né? Não tem porquê nós não vamos fazer o que precisa ser feito. Né? Obviamente que as pessoas vão olhar para as medidas que estão sendo tomadas e vão falar, não faria metade delas. Mas tem mecanismos para corrigir. Ou faria de outro jeito. Tem o Congresso Nacional, tem o movimento social, que já está começando a incidir. A sociedade está viva. Né? Então, mesmo que o governo esteja cometendo equívocos, a sociedade vai saber exigir a correção de rumo. E vai chegar a um equilíbrio. E essa é a minha esperança, de que a gente consiga equilibrar as forças desse tabuleiro político e abreviemos, né, essa crise que, num país em desenvolvimento, já está longa. Você concorda? País em desenvolvimento. O Japão ficou 10 anos em crise, mas rico. País rico passa... As pessoas não passam a necessidade lá que passa aqui. Você tem 100% O Japão razão. pode passar uma década esperando, né? Vai piorando, mas assim, de um jeito bem... E logo ali retoma, né? O Brasil não tem uma década para perder, né? Nós não temos um ano a perder. Então, vamos trabalhar para superar esse momento. E tem muita gente de bem trabalhando. E eu digo, mesmo na oposição, tem gente de bem na oposição trabalhando para superar a crise. Então não é verdade, não é uma questão partidária nesse sentido. É política, mas não é partidária. Né? Eu acho que a gente tem que saber jogar o jogo da democracia. Né? Saber jogar o jogo democrático. Não está em risco isso ou não? Acho que a democracia Ou você acha que é mais a democracia, pirotecnia? A democracia, você acha que não? Eu penso que não. Acho que não. Porque quando se tenta derrubar a presidenta, você não começa a abrir a caixa de Pandora, e né? qualquer coisa pode acontecer. Tem gente que tem esse olhar, tá certo? Que fala assim, bom, vai saber o que vai acontecer daí para diante. Muita gente. Nós estamos assumindo alguns riscos, né? Porque tem muito radical na rua, né? Gente que não tem cultura democrática. Mas eu não acredito que seja a maioria da população. Acho uma fração pequena da população que ainda não criou um sentimento pela democracia mais profundo, né? Porque a liberdade é insubstituível, né? A liberdade é o bem mais precioso. Tem gente que né? não sabe direito. Tem mesmo. Tem mesmo. Ou, sei lá, às vezes parece uma coisa tão distante alguém tentar retomar a ditadura militar, tentar achar, uma coisa tão maluca, que eu fico com dificuldade até de compreender essa ligação. Mas me parece que é o mesmo cara que acha que a faixa de ônibus não pode ter, porque tem que privilegiar o carro, ou que as empregadas domésticas não podem ter os seus direitos, porque é o fim da picada, né? As empregadas domésticas ter direito. Então, assim, me parece, não sei se estou ficando velho, mas assim, me parece que a gente já foi melhor nesse sentido até, sabe, de pensamentos. A gente não foi melhor do ponto de vista da população, né? O Bolsa Família, um monte de coisa, não só do governo do PT, mas um monte de coisa que melhorou a vida objetiva da população. Agora, subjetivamente, culturalmente, parece que o nosso raciocínio piorou muito. A nossa visão sobre liberdade piorou muito. Não, tem uma onda preocupante. O que está acontecendo? Tem uma onda um pouco preocupante. E você vê que país civilizado... Homofobia aumentou. O que está acontecendo? O que você enxerga como professor agora? Olha, a história até recente, né, de outros países demonstra que trabalhar a intolerância é um negócio delicadíssimo, né? E nós cultivamos um pouco de intolerância, né? Ao longo dos últimos anos, muito discurso intolerante ganhou palanque no Brasil. E isso foi sendo deixado, né, um pouco porque estamos num regime de liberdade, mas talvez nós não tenhamos
Reagido à altura. Reagido à altura. Com argumentos. Com argumentos, Claro, não é reagir com violência. então, eu estou falando para deixar claro. Reagir com argumentos. Exatamente. Talvez a gente tenha deixado o discurso da intolerância crescer um pouco desmesuradamente. Sem um debate... Então, isso não é de agora. Isso já vem crescendo. Já vem crescendo, talvez há quase 10 anos, né? Um discurso de intolerância, né? Que às vezes começa com... não mexemos nas estruturas da sociedade, né? Quando você elimina a extrema pobreza ou reduz drasticamente a extrema pobreza, é mais gente. Aí vocês fazem políticas afirmativas para os negros, tem mais gente. Aí você promove as mulheres, é mais gente. Agora avião parece, aeroporto parece rodoviária, que é outro, quer dizer, statement isso vai suscitando um sentimento... Que é um absurdo. Peraí, onde é que isso vai parar, né? Esse movimento, né? As pessoas vão ficar iguais? Elas vão ter os mesmos direitos? Quer dizer, e uma sociedade que toda a América Latina, né? Que conviveu durante séculos com grandes privilégios, vai se sentindo mais... essas parcelas vão se sentindo mais comprimidas, né? E isso vai suscitando um discurso... Uma reação Uma reação que até, vamos dizer, não aceitável, mas previsível. E eu penso que ela ganhou corpo. E nós vamos cuidar. Nós vamos cuidar disso, porque a desigualdade é muito ruim no Brasil. Né? Nós precisamos cultivar. Nós somos ainda um dos países mais desiguais do mundo. E com um pouco mais de igualdade nós já estamos incomodados. Imagina se nós tivéssemos feito toda a lição de casa. Capitalista ainda, né? Nós nem entramos direito no começando a constituir processo capitalista de mercado interno. Né? Nem chegamos nesse ponto, ou seja, não desenvolveu ainda. Mas talvez aconteça isso que você está falando, a gente tem a contra-reforma antes da reforma. O Brasil tem uma história assim, a gente já está no pós-capitalismo sem ter virado capitalista. Eu não entendo muito bem, mas assim, você é um cara, acho que tem que ser, não é profissão, né, política, mas pela escolha de vida que você fez, tem que ser otimista de alguma maneira, você tem que acreditar. Lógico. Né? Porque senão tá feia a coisa, você não acreditar que vai resolver... mas eu já não estou tanto que nem você, para falar a verdade. É verdade, eu estava muito entusiasmado com o caminho. Agora, teve um monte de besteira, né, também no caminho. E acho que isso decepcionou muita gente, né? O partido decepcionou muita gente. Não, sem dúvida. E isso eu acho que também criou um caldo de... Tá vendo? Alimenta, tá vendo? Né? Olha lá. Se já tinha um caldo de intolerância, isso alimenta. Tá vendo isso aí? Ó, tá vendo? Eu sabia. Olha no que deu, né? Exatamente, coisa, né? Exatamente. E a gente acaba não fazendo. E de novo, acho que não é só o PT mesmo, acho que a gente já vem vou chamar do século XX, né? 21, desculpa, vou chamar do século XXI. Do século XXI ele vem já mexendo em estruturas para o país ir para frente e de repente a gente perdeu a esperança. Então o medo venceu a esperança, né? Antigamente a esperança venceu o medo, mas o medo está vencendo a esperança. E não no teu caso, eu entendi. E talvez você não possa também. Talvez se eu estivesse no teu lugar, não por tentar enganar os outros. O dia que eu não tiver esperança, pego o meu chapéu e vou embora. Não, mas eu sinceramente acredito. Você é de verdade, você sente assim? Ou você precisa ser assim? Olha, ninguém que se envolve... Política é transformação. Política é transformar o mundo, né, buscar alternativas para os problemas que estão sendo vividos. Política é isso, né? É interação humana para a solução de problemas. Né? Então, se você não se sente capaz disso, tem que efetivamente se afastar. Então, uma pessoa pessimista na política é uma contradição em termos. Né? Você tem que estar motivando a tua equipe, você tem que passar energia. Você tem que acreditar que é possível fazer alguma coisa. Até a energia do dia a dia, como é que você vai motivar um secretariado se você está desanimado? Claro. Né? Você não tem como motivar o secretário de Educação, o secretário de Transporte. Seja quem for. Você tem que passar energia. Então, se a pessoa está debilitada do ponto de vista espiritual e físico, porque exige força física política. Imagino.
você tem que se afastar. Política, o Gaetano Mosca tem uma passagem do livro dele que falava de força física. Eu, quando li, achei uma loucura. Ridículo. Eu falei, que absurdo uma pessoa falar um negócio desse. Hoje eu vejo o quanto ele está certo. Você precisa estar bem, fisicamente, espiritualmente. Senão você não motiva ninguém. E não aguenta, né? Não aguenta, não motiva. As pessoas não vão seguir as determinações de uma pessoa fragilizada, espiritualmente ou fisicamente. Você precisa estar bem, passar energia. Você precisa acreditar no que você está fazendo. Né? E isso vale para a época de bonança e vale para a época de dificuldade. Vale mais ainda para a dificuldade. Claro. Então, na dificuldade, imagina, pega os grandes estadistas, né, da história universal. Geralmente, eles viveram os piores momentos dos seus países. E eram meio malucos, assim, nesse ponto de vista. De quem você lembra? Você lembra do Abraham Lincoln, que viveu a Guerra de Secessão, e você lembra do Roosevelt, que viveu a Segunda Guerra Mundial e a Grande Depressão. E o Churchill. Como os dois, o Churchill na Inglaterra. Então você vai, o Gandhi na guerra na independência da Índia. Você lembra do Mandela na África do Sul? Você lembra de quem? Só pepino, né? Só pepino. Então, nessa hora que aparece a pessoa que fala, olha, vamos reagir. Não vamos aceitar esse estado de coisas, vamos vencer essa dificuldade. Está faltando isso, não está? Eu acho. No mundo, não estou só falando do Brasil agora. No mundo não está faltando um pouco... Liderança? Não tem dúvida. Aliás, isso é um consenso Mas e daí, mundial. O que quer dizer isso? Está faltando liderança, mas como é isso? Vai aparecer está se esperando um Jesus líder político? O que é isso? Eu acho que as circunstâncias... Por que acabam não tem? Criando os personagens que vão resolver os problemas. Hoje nós estamos com muito, no mundo inteiro, o Brasil também, e é isso, a grande discussão não tem ninguém apontando um caminho. Quando aparece um personagem interessante, né, logo as pessoas se afeiçoam, né, porque vem nesse personagem uma luz, né? Então você fala do Mujica, o Papa Francisco, são pessoas que vão... O Papa Francisco talvez esteja sendo hoje o cara mais importante, nesse ponto de vista de aglutinar as pessoas. E ele nasceu de uma crise, né? Da igreja. Da igreja. Né? É o que eu estou falando, né? Reforça um pouco esse argumento, né? Uma crise pesada da Igreja Católica, de repente surge um personagem que encanta, que traz esperança. Imprevisível, é isso. É imprevisível esse tipo de coisa. Porque todo mundo fala, falta líder, nós estamos sem, não está rolando, não está acontecendo. Não, você acha que uma hora, bum? Eu entendo que as circunstâncias acabam favorecendo o surgimento de pessoas com a firmeza necessária para enfrentar as dificuldades. Você não pode prever onde e quando, né? Claro. Mas que a humanidade já demonstrou sua capacidade de gerar líderes nas situações mais adversas, isso não resta dúvida. Então não somos aí... Mas isso não quer dizer que vai se repetir, né? Olha, eu diria para você que a chance disso acontecer é sempre muito grande, porque as circunstâncias exigem que alguém tome a dianteira dos processos. Você vai ver como isso vai voltar a acontecer. Tomara, né? Em vários momentos. Porque sem isso vai ser muito difícil. Bom, a política é isso, né? É alguém liderar processos de retomada, de recuperação, de estímulo. São pessoas que indicam o caminho, né? E quanto mais dramática a crise, maior o personagem que surge dela, né? Então, você tem N casos, né, na história universal. Bater na pedra aqui, não é madeira, mas tomara. Você se incomoda a gente falar sobre esse negócio de corrupção e papá? Não? Tá, ok. É um assunto hoje que está muito em voga. Isso não quer dizer que acontece mais hoje do que acontecia antes. Acho que é difícil essa discussão. Mas que está muito falado, etc., e que está muito grudado hoje no partido que está no governo. Como que você vê essa história? Qual que é o teu olhar sobre tudo isso? Quer dizer, sobre o fato em si, sobre como ele está sendo lidado pela sociedade, né? Não só uma discussão política disso. Assim, como você está vendo que a sociedade está vendo isso? Como que você acha que é a saída para isso?
Bom, a primeira coisa a dizer sobre isso é de que nós estamos, até de certa maneira conscientemente, criando uma situação institucional muito favorável ao combate à corrupção. Então, o que tem sido feito no Brasil, ao longo dos anos, é o fortalecimento institucional dos órgãos capazes de coibir a corrupção. Então, eu vejo aqui pela cidade de São Paulo, né? A primeira providência que eu tomei foi criar uma Secretaria de Combate à Corrupção, uma Controladoria Geral do município, que por lei tem carta branca para agir, e desbaratou em 3 meses uma quadrilha que desviou R$500 bilhão dos cofres municipais, uma boa parte dos quais já recuperado, né? Uma boa parte da quantia já recuperada. Muito bem. Então, o Brasil desenvolveu tecnologia para combater a corrupção. Agora, eu acho que ninguém esperava que ela pudesse estar tão entranhada, né? Sobretudo porque o corrupto parece um ser curioso, porque não há aprendizado mútuo, né? O corrupto que vê um semelhante seu ser preso, no dia seguinte, tá fazendo a mesma ele está coisa. fazendo a mesma coisa que ele fazia no dia anterior. Então, parece mais uma patologia, né? É um comportamento muito entranhado nas estruturas do país. Mas agora, isso então não é triste, assim, agora, esse reconhecimento? Vai depender do desfecho, né, da história. Primeiro que tem uma sanha de justiça, uma sanha de punição. Primeiro, né, porque começa com uma sanha de punir, o que é, na situação brasileira, altamente justificável. Com tanta desigualdade, você não pode admitir desvio de 1 centavo, claro, porque vai faltar para alguém que precisa. Então, tem uma sanha de punição. Tem que se seguir a isso uma sanha de justiça, porque não é punir indiscriminadamente. Claro. Você tem que punir com... de acordo com a lei, de acordo com a lei e etc. E outra, tem uma dimensão da ética que precisa ser considerada no Brasil e que também a pequena política acaba desconsiderando, que é o seguinte: a honra individual, ela não é um patrimônio do indivíduo, ela é um patrimônio da sociedade. Ou seja, se você é uma pessoa honrada, isso não é só um atributo seu, isso é uma coisa que nos diz respeito a todos, porque você é formado pela sociedade. Então, com a mesma gana que eu desejo a punição de alguém que desviou recurso público, eu tenho que ter a mesma gana em defender a honra de uma pessoa justa, de uma pessoa honesta. Esse outro capítulo Está desbalanceado. Está desbalanceado. Porque está prevalecendo esse ódio essa vontade ao desvio, né? Esse Exatamente. ódio ao cara se dar bem. O que eu considero até justificável, né? Pelas condições brasileiras. Mas eu penso que nós devemos também cultivar, né, internamente o desejo de ter a coragem de defender as pessoas honradas. Porque elas são fruto dessa mesma sociedade. Você está perfeito no que você está falando, mas você não acha que as pessoas estão com dificuldade, e agora eu vou focar em político, de dizer quem é honrado e quem não é? Lógico que estão. Porque todos parecem honrados e todos parecem corruptos, tá certo? E qual é a injustiça que essa frase tem, que é absurda. E qual é a consequência disso? Que ao invés das pessoas optarem pelo partido A ou B, elas rejeitam a política de uma maneira porque geral. Político é tudo ladrão, desgraçado, virou profissão, o cara entra nessa para roubar. Aí sabe o que vira acaba acontecendo? acontecendo? Senso comum, independente disso não ter profundidade. Isso. Né? O que acaba acontecendo é que ao invés de melhorar, a situação piora. Porque você acaba com os elementos para que as pessoas tenham discernimento e possam escolher melhor. Perfeitamente. Então vai todo mundo para a vala comum. Isso é o que de pior pode acontecer. Fica muito difícil, porque o discurso do corrupto, às vezes até é mais limpinho do que o discurso do não corrupto, porque o cara precisa fazer. Então, aí a gente também tem um país que ainda não é educado, né? Apesar de todo o seu esforço no Ministério da Educação, a gente está longe ainda de ter um país bem educado, portanto, com capacidade. Avançamos, mas tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. Então, assim,
com capacidade de discernimento entre esse discurso falso, limpinho, com um discurso mais verdadeiro, que às vezes admite mais erros, né? Mas não sei o quê. As pessoas com dificuldade, olha e falam, não, mas então é tudo ladrão. O cara vai lá, vai ser vereador, vai roubar, vai ser senador, vai roubar, vai ser, né? E isso acaba, no final, levando o país também para um buraco, porque quem é legal também não está afim. Poucas pessoas. Não, você acaba nas mãos de um você aventureiro, né? Em geral. Então, porque você fala essa assim, história pô, acaba... eu sou honesto, vou me meter nessa para todo mundo achar que eu sou ladrão. Teve um monte de gente que deve achar que você é ladrão, tá certo? Independente. Espero que não. Não, mas mesmo que você não queira, né? Essa é a verdade. Assim, porque você está no meio de, né? Não estou dizendo que é verdade isso, né? Estou dizendo do ponto de vista a sensação. Você fala, pô, por que eu vou querer esse aborrecimento? É verdade. Né? Começa... E isso vai dando espaço... Aí quem é legal sai fora, fala, vou fazer minha outra coisa. E dá espaço para aventura, né? Exatamente. Como aconteceu também em vários países. Outras vezes, aqui também, né? Em outros países, etc. Então, esse é um ambiente, assim, como é que a gente faz isso? Como que a gente põe no eixo? Porque antes, eu não vivi o antes, mas eu vivia da ditadura, você também e tal, não sei o que. Tinha um lado era todos os desgraçados da ditadura e todo mundo era bonzinho do lado de cá, o que também era uma mentira desgraçada, mas era pelo menos contra a ditadura. Aí liberou isso e tal e virou, vamos dizer, depois de todo esse tempo virou uma bagunça, não tem mais isso, é difícil discernir. As pessoas precisam ter a coragem, a própria classe política tem que ter a coragem de dizer e admitir que um adversário é correto. Um adversário político não é um inimigo. Claro, ele tem uma outra visão da vida. Ele tem uma outra visão da política okay, pública. Claro. Agora, você não ter a coragem de dizer, esse fulano do outro partido, por tudo que eu vivia e vi, é uma pessoa correta, se você não tiver a coragem de fazer isso, você está contribuindo para a degradação do ambiente. Mas sabe o que virou? Posso falar uma coisa do PT, PSDB? A sensação virou briga de rua. Porque assim, quando o PSDB estava no poder, o PT falava que tudo era uma porcaria. Com algumas coisas certas e alguns outros equívocos. Aí depois inverteu e virou isso. Um xinga o outro, parece criança, né? Assim, olhando de fora. Olha, tem uma parte do jogo político que é assim, mas tem uma parte que não deveria ser. Não deveria ser, então. Não estou dizendo que... tem uma parte que é assim, mas tem uma parte que não deveria ser. E o que não deve ser assim? Tem duas coisas que não deveriam nunca... nos afastar, né, do mesmo objetivo. A primeira são questões de Estado. Tem questões que não são partidárias. Claro. São políticas de Estado. Vai fazer bem para a sociedade. Tem que estar acima de qualquer Tem que estar acima olhar de divergências. Claro. Então isso, você não pode abdicar. E outra, a dimensão ética. A dimensão ética tem que unir os homens e não afastar. Se eu não puder reconhecer valor ético num adversário meu, eu não estou sendo digno. Por que não? Tem algum, é uma pergunta, por que não mesmo? Então, mas por que não? Por que a coisa está tão baixa desse jeito? É isso. Reconhecer que não se... E talvez a dificuldade do país de sair desse quebra-cabeça que ele está colocado agora é um pouco de falta um pouco desse espírito de, ok, vamos sentar aqui, vamos parar de uma concertação, né, como já existiu, né, no Uruguai, então vamos parar, no Chile, né, desculpa, vamos parar, vamos fazer o melhor para o país, um pouco, depois a gente briga. É isso. Alguém precisa fazer isso, não é? Ou então vamos delimitar as regras, né, de como e quando divergir, explicitar as divergências, né. Política de Estado é uma coisa... e às vezes você tem compreensão, às vezes no teu próprio partido. Fala, pô, mas você está fazendo parceria com o demônio. Eu falei, não estou fazendo parceria. É para as pessoas. Estou construindo uma claro, política pública que para as pessoas, não é para dessa parceria. Então, né? mas essa é a loucura. E isso, por mais que o povo não tenha estudo, etc., transparece. As pessoas percebem que às vezes o olhar não é o olhar para o bem do povo, mas é olhar para um bem específico, e não necessariamente é corrupção, né? Mas não, assim, não necessariamente é para desviar dinheiro, mas que é um olhar pequeno. Às vezes é um mero oportunismo. Isso, exatamente. É verdade. Me diga uma coisa, tá bom, você está assim,
eu voto em você então, já votei, né? Eu que estou aqui já gostei, tá certo? Não, assim, pô, legal, esse cara é bacana, esse cara tem uma visão bacana, madura, elegante, vai com a vida, justa e tal. Qual que é o teu olhar, se é também, se não sentir vontade de responder, não responda, tá? Não entra no ar também, se não quiser responder. O que você vai fazer daqui para frente? Vai concorrer à reeleição? Vai... porque é um cara, eu estou começando a dizer assim, pô, esse é um cara então que poderia liderar o país. Não sei se você se sente assim ou não, ou você fala, não, eu quero voltar a ser professor, não aguento mais esse negócio, pode ser também. Qual que é o teu olhar daqui para frente? Como você se enxerga daqui para frente? Fica à vontade de não responder. Olha, tá? Me perguntaram quando eu era ministro várias vezes, né, porque eu passei muito tempo lá, então a todo momento me falavam, você vai se candidatar a alguma coisa? Eu dizia, olha, eu vou concluir meu trabalho aqui. Então, a resposta para mim é sempre a mesma. Uma das falhas da política, e isso eu vi muito acontecer, a pessoa senta numa cadeira... Já está pensando na outra. Ela já está pensando na outra. Claro. Olha, esse é o segredo do fracasso. É você não exercer as funções para as quais você foi mandatado. Faça isso, seja ministro, seja prefeito, seja governador, seja senador. As pessoas sentam numa cadeira já tá no outro. E parece que não se contentam com o que já receberam, que é uma graça, né? Você receber um mandato, você receber a confiança... As pessoas não enxerguem assim. Não enxergam assim. Como um instrumento pessoal de crescimento, seja ele o que isso quer dizer. Então é um erro isso. Você tem que entender que você recebeu um mandato, o que significa dizer você tem a confiança de muita gente para fazer aquilo que você se comprometeu a fazer. Então, tenta fazer o que você se comprometeu a fazer. Se conseguiu ou não conseguiu, você explica por que conseguiu. Agora, não sai do campo sem suar a camisa. Uma coisa é você ser convocado para a seleção e não conseguir trazer a taça. A outra coisa é você sair seco de campo. Você não suou. Aí ninguém te perdoa. Né? Agora, se você falar, olha, eu suei, perdi 2 quilos, mas não deu. Machuquei, mas não fiz o gol, não consegui. Mas eu vesti a camisa, eu defendi teus interesses. Né? Eu acho que falta um pouco isso na política. Então, tenho 1 ano e meio de mandato, vou trabalhar até 31 de dezembro do ano que vem, arduamente, né, para cumprir cada uma das minhas metas. Sendo ou não candidato, vou explicar o que foi possível, o que não foi possível, como será possível concluir aquilo que eu acho necessário para a cidade. Agora, a conveniência ou não de ser candidato, isso é uma coisa que eu vou deixar para o ano que vem, inclusive porque... Já tem um monte de candidato. Já tem um monte, não precisa de mais um. Isso que o que tem é candidato, tá certo? Nós já estamos parecendo o Partido Republicano lá nos Estados Unidos, que tem mais candidato que eu nunca vi. Né? Já tem um monte de gente querendo, né? Querendo a cadeira. Eu acho que quem está fora demonstrar uma certa ansiedade, então é normal. Mas quem está dentro tem que trabalhar, né? Senão passa uma impressão até desagradável, né? Fala, pô, mas esse cara tem tanta coisa para fazer, está pensando... E tem essa questão da reeleição, que as pessoas acham que isso virou agora, né? Reeleição é um mal, porque o cara só pensa em se reeleger. Exatamente. E acaba acontecendo mesmo. A reeleição, ela pode... Não estou dizendo que ela é em si, mas acaba acontecendo do cara começar a agir em função da reeleição e menos disso que você está falando. Eu vou trabalhar, eu quero fazer isso aqui. Acontece, eu acho que já viu acontecer com muita gente boa. O mandato de 4 anos é um mandato curto, então se você perder foco, você vai fazer menos do que você poderia, independentemente das circunstâncias. É óbvio que é mais difícil ser prefeito com a economia em retração do que com a economia em expansão. O país estava crescendo 5% ao ano. Passa a crescer menos 2%, é óbvio que para todos os prefeitos do Brasil, a situação é muito mais difícil. A culpa é sua. Agora, pois é. Mesmo que não seja. Então o que você tem que fazer? Trabalhar mais. Quer dizer, se você tem menos crescimento ou até crescimento negativo, você tem que botar a imaginação para funcionar, para ver como é que eu vou transformar a cidade, como é que eu vou fazer a cidade se repensar com outros instrumentos, uma vez que eu não estou com um orçamento muito forte. Então,
A cidade não pode parar por falta de recursos. Você, quando, na tua vida pessoal, às vezes você tem um ano ruim, né, de rendimentos, mas você não deixou de se desenvolver enquanto indivíduo. Ou pelo menos tem que tentar, né? Você tem que tentar. Então, na época das vacas magras, você fala, pô, estou sem dinheiro. Mais uma razão para você colocar teu estímulo para repensar tua criatividade, as coisas, a tua disposição de luta à frente das adversidades materiais para continuar se transformando. Isso vale para a sociedade também. Estamos vivendo a época de vacas magras. Você propôs um novo jeito de olhar a cidade que está uma porradaria aí. Tem gente que acha legal, tem gente que não acha legal, né? O plano diretor, tem essa discussão, que acho que tem que ter, né? Tem que ter. Tá certo? Porque senão vira aí é ditadura, né? A gente tem que ter essa discussão, os olhares, os interesses, no comecinho da conversa, né? Sim. Que os interesses e tal. Como que você está vendo essa discussão? Olha, eu me reporto a pergunta que você fez para mim. O ProUni, o Enem, o FIES, o Pronatec, tudo isso também foi muito polêmico no seu tempo. Hoje ninguém mais discute. Então, quando você toma decisões... Você fica magoado? Você fica triste? Você fala assim, pô, eu tô fazendo um negócio bacana e só tomo porrada? Como gente, assim, sabe? Claro, como político, olha, dane-se, faz parte da vida e tal. Acho que tem dois tipos de políticos, né? Tem aquele político que joga a bola pro lado, né? Ele vai passando a bola para o lado, o tempo vai passando, termina 0-0, mas ele sai bem de campo. É um simpático e tal. É uma possibilidade. Tem governos de baixa intensidade. Tem muitos governos de baixa intensidade que se saem bem. Muito bem. Porque às vezes porque não cria atrito. Exatamente. Não porque realiza, mas porque não cria atrito. É uma opção. O político de baixa intensidade não incomoda, mas também não transforma. E às vezes, para o objetivo dele, é uma estratégia razoável. Olha, eu estou aqui bem, né, eu estou indo bem aqui, não incomoda ninguém e vou caminhando. Não é minha formação, a minha formação é de aproveitar a oportunidade que me deram para transformar. Então, no Ministério da Educação, modéstia à parte, eu acho que poucos ministros deixaram tantas marcas quanto eu. Se lembrar do passado, mesmo longínquo, qual o ministro que tem 10, 15 marcas, né, para apresentar de programas exitosos? Né? Todos foram polêmicos. Eu não me lembro de um programa que não tenha passado pelo crivo crítico. Sempre apanhou. Sempre apanhou. Não, crítico até tudo bem, porque acho que tem tem uma diferença. Tem uma diferença. Entre criticar e apanhar. Apanhou bastante, mas estão aí. E ninguém, em nenhuma eleição, ninguém vai contra. Propôs. Tem melhoras que eu acho que tinha que ser mesmo, né? Filtros agora, que tem que fazer melhores para determinado tipo de coisa. E vai ter sempre. Vai ter sempre. Tá certo? Tudo que a gente faz tem uma parte de defeito. Né? Que tem que ser melhorado. E o mundo muda também e as coisas têm que mudar. É isso. As pessoas descobrem formas de burlar as regras. Isso, e aí você tem que ir lá e ver. Você tem que ir lá e corrigir. O negócio do Enem, que roubaram a prova. Pois é. E aí virou assim, então acabou o Enem porque roubaram a prova. Imagina você depois que roubaram a prova, nós organizamos uma outra para 4 milhões de estudantes em 60 dias. Pensa nisso. Não, claro, o que significa. A minha mãe me ligou e falou, pô, mas você não consegue organizar um jantar para 4 pessoas. Você vai organizar uma prova para 4 milhões? E nós organizamos. Tá vendo, mãe? Depois você ligou para ela, né? Então, esses são aprendizados. Inclusive, esses contratempos ajudaram a consolidar o processo. Fazem parte do processo. Né? Então, você não fica magoado, então, triste? Não, é óbvio que, pô... Fala, porra, eu tô tentando fazer direito e só apanho. Não, tem dia que você acha que o povo está exagerando. Não é menos o povo e mais as mídias, né? Porque os meios de comunicação às vezes são bastante ásperos, né? E se repetem e aquela coisa. Mas enfim, faz parte do jogo, né? Você tem que aprender a conviver. Agora, eu entendo que plano diretor, acordo da dívida, PAC, as obras de mobilidade estão sendo feitas. Ciclovia. Eles vão se consolidar e ninguém vai ousar desfazer.
Eu tenho a segurança de que vai acontecer. Com esses programas, Braços Abertos, Transcidadania, tudo que eu estou fazendo de polêmico vai se consolidar como... Você gosta disso, de polêmica? Eu acho uma curtição você... Eu acho. Enfrentar o status quo, é isso? É nesse sentido? Quando ele está errado, quando o status quo está errado, alguém tem que botar o dedo e falar, não vai ser mais assim, a regra vai mudar. Comigo aqui a regra vai ser outra. Você tem a chance, daqui a 4 anos, de rever mudar a posição, mas enquanto eu for prefeito, não vai ter discriminação contra homossexual, não vai ter discriminação contra negro. O povo da periferia vai ser mais bem tratado. Respeitado. O dependente químico da Cracolândia, eu vou acolhendo braços abertos, ele vai ter oportunidade de trabalho, eu vou tratar da saúde dele, eu vou isolar o traficante do usuário, eu não vou misturar tudo, porque são duas coisas distintas. Tem gente que se incomoda, vai pegar um sujeito viciado em crack e dar trabalho para ele, chamam de bolsa crack. Ninguém ali é remunerado a não ser em troca do trabalho. Quem não trabalha não ganha. Diz que dá o dinheiro para o cara fumar de boa. Exatamente. Então a pessoa fala, os críticos da política de redução de danos. Agora, pergunta em Harvard o que está dando certo no mundo. Tem lá o especialista dizendo, redução de danos. É isso que funciona no mundo. Vai para Amsterdã, vai para Vancouver e pergunta para os assistentes sociais, agentes comunitários. Né? Então, nós estamos nos inspirando no que tem de melhor, né, no mundo, trazendo para São Paulo, modernizando a agenda. Tudo é polêmico. Esses programas. Imagina você, um travesti. Fala, olha, eu quero estudar, eu quero trabalhar e estou sendo obrigado a me prostituir. Eu não quero essa vida. Você quer sair da rua? Então eu te dou condições de estudar. Já lançamos um programa Transcidadania. Polêmica. Como é isso? As pessoas rejeitam. Né? Fala, mas essas pessoas não têm oportunidade. Foram expulsas de casa, foram expulsas da escola, chegaram aos 20, 25, 30 anos, sem nenhuma condição, por preconceito, querem sair dessa condição. O papel do poder... E o Estado não... O Estado tem que olhar. Não estende a mão. Gera polêmica, mas o prazer da política para mim é exatamente esse. É você fazer as pessoas refletirem sobre essas condições em que tantas pessoas estão inseridas e das quais eles não vão conseguir sair se a sociedade não mudar. Então, essa perspectiva... Eu, quando vejo uma pessoa me dizer que gasta 2 horas a menos no transporte público, por causa das faixas exclusivas, fico pensando, é uma mãe de família. É uma mulher que deixou marido, filho, às vezes não tem, às vezes é a própria chefe de família. Ela deixou o filho sozinho lá. Deixou o filho sozinho. Pô, mas como é que é isso, né? Então, para mim, fazer as pessoas refletirem sobre a vida em comunidade é o elemento principal da política. Motiva e que te dá vontade de continuar e fazer. Se não, pega o chapéu e vai embora. Se não tiver isso. Tem que ser isso. Agora, podia ter optado por outra coisa. Tem político que opta. Eu vou fazer um governo de baixa intensidade, ninguém vai nem perceber que eu estou aqui. E se sai bem. Claro, né? Eu entendo. Faz parte. Eu vou fechar, porque você já deu bastante tempo pra gente e tal. E eu vou fechar com a pergunta que eu faço sempre, a última pergunta do programa sempre, é dentro então da tua experiência, do teu ponto de vista, da tua vida, do teu estudo, quem você acha que nós somos? Humanos. Nós, brasileiros? Humanos. Eu acho que nós somos uma projeção, um projeto, né? uma possibilidade de nos refazermos continuamente. Nós estamos destacados, né, do meio em que a gente vive. Então, as nossas possibilidades são muitas. E, tanto quanto possível, a gente tem que se apropriar disso, né? Às vezes a gente esquece do potencial que a gente tem. Então, nós somos uma possibilidade quase infinita, né, de mudança, de liberdade.
Tá bom, tá bonito. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.